Olá, estamos começando mais um Ciência de Bolso. Eu me chamo Letiane. Boa tarde, eu me chamo Bruna. O Ciência de Bolso é um projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Promoção de Saúde. Esse semestre estamos fazendo uma série especial sobre a ajuda humanitária das enchentes no Rio Grande do Sul. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre apoio psicológico nas enchentes. Então, para isso, convidamos a psicóloga e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde, Mariluza Bender, para falar um pouco sobre as atividades que desempenhou nesse período. Seja bem-vinda. Bom dia, meninas. Prazer estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece. E também aqui com a gente, a mestranda e também psicóloga do PPGPS, Maria Carolina Magdans. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Então, vamos começar aqui com um pouco com as apresentações, para o público conhecer vocês. Eu queria pedir primeiro para a Mari, se apresentar, uma apresentação para a gente conhecer o teu trabalho e saber quem tu é. Bom, eu sou psicóloga, então, de formação, tenho um mestrado em psicologia e um mestrado acadêmico em desenvolvimento regional. Atualmente faço, então, o doutorado na promoção da saúde, discutindo muito as questões de saúde da população LGBTQIA+. E atuo na universidade também como docente e também como psicóloga em Venâncio Aires, na prefeitura. E foi lá em Venâncio Aires que tu atuou durante esse tempo das enchentes, né? Isso, foi em vários aspectos, assim, dentro do município, a partir de diferentes papéis, mas foi sempre no município de Venâncio. Legal. E então, agora, após a tua apresentação, eu gostaria de pedir para ti, Carolina, se apresentar, por favor. Então, eu sou Maria Carolina, eu sou psicóloga formada pela Unisc, sou especialista em saúde da família em caráter de residência multiprofissional e atualmente sou mestranda do PPG de Promoção da Saúde, trabalhando muito com práticas de cuidado em saúde mental, principalmente a partir da lente da interseccionalidade. Esse episódio é muito legal porque a gente trouxe aqui hoje duas psicólogas, bem diferente dos outros que a gente fez. A gente já fez um episódio sobre o luto, E aí, a Carolina, tu atuou em Rio Pardo, As tuas atuações, principalmente, foram em Rio Pardo. Então, a gente vai trazer um pouco de cada uma, conversando sobre esses diferentes locais. E aí, eu queria perguntar assim, primeiro pra Mari, quais os locais que tu atuou lá em Venâncio Aires, as frentes de trabalho, o que tu fez lá, principalmente? Um pouquinho mais da tua experiência, da sua vivência. Sim. A partir da universidade, a gente fez muitas ações, pensando principalmente a questão do acolhimento. As pessoas, logo depois das enchentes, assim, nesse período inicial, que a gente entendia como sendo um período de mais urgência emocional. Sim. Então, a Unisc fez muitas missões nos abrigos, principalmente, para fazer momentos de escuta, de acolhimento, e pude participar desses momentos também. E depois, a partir disso, assim, também estando implicada, como funcionária do município, como psicóloga que atua na assistência social, principalmente, eu trabalhei por bastante tempo dentro de um dos abrigos, no Mangueirão, e também fazendo muitas orientações, assim, para as pessoas no bairro da Vila Batiste, que também foi afetado pela enchente, sobre a questão de benefícios, dos encaminhamentos, pensando muito nesse papel da assistência social, de garantir o acesso aos direitos, de fazer essa interlocução entre os direitos e facilitar que a pessoa tenha acesso. Mari, só pra gente entender, lá em Venâncio Aires teve alguns bairros que foram mais atingidos que outros? Esses que tu comentou são os bairros mais atingidos? Isso, a gente tem... O maior local atingido, então, é o Mariante, a Vila Mariante, no interior também. É do lado do rio, Isso, então, foi muito devastado, E também alguns locais mais urbanos, assim, dentro da cidade, tanto a Vila Batiste, o bairro União, no Morche, e inclusive uma parte do centro também, que foi bastante afetada. Então, agora, queria, Carol, que tu nos contasse um pouco mais da tua experiência, porque tu nos contou antes que tu atuou em Rio Pardo. E como foi? Como foi lá na cidade? Foi um cenário parecido com o que a Mariluza estava contando? Foi diferente? Pode nos explicar um pouco mais? Sim, eu cheguei em Rio Pardo já um pouco depois, assim, das enchentes, assim, mais ali pro final de maio. Foi muito em função de uma verba que veio de uma portaria estadual, Então, eu entrei junto com uma equipe, E quando a gente chegou lá, como já tinha passado, assim, esse momento mais intenso,
a gente percebeu que, inclusive, as ajudas humanitárias tinham diminuído bastante já, né? Então, que os profissionais, tanto da assistência, da saúde, da educação e da defesa civil também, eles estavam fazendo tudo o que podiam, né? Mas estavam sobrecarregados também, né? Já fazia bastante tempo que a coisa estava acontecendo. E foi de uma magnitude muito grande, né? Então, não se tinha pernas para alcançar tudo, né? Então, quando a gente chegou lá, a gente viu um pouco isso também, que geralmente as áreas mais perto dos rios, né, tinham sido bastante afetadas. Lá é Rio Pardo e Rio Jacuí, né? Isso. Áreas que, assim, já historicamente eram atingidas, né, mas não tanto quanto nessa proporção, mas também outras áreas que nunca tinha se pensado que a água chegaria, né, chegou muito longe, assim, e muito alto, e pelos relatos muito rápido, né, Sim. Então a orientação que foi dada era muito do momento, né? Então se passava em alguns minutos dizendo, olha, vai chegar, talvez chegue a tanto, né? E depois de uma certa hora já não sabia mais, né? Então, olha, então a gente pensa em sair, né? Só que foi muito difícil essa organização, porque como nunca se chegou em alguns lugares, as pessoas demoraram muito a acreditar, né? Na seriedade da situação, né? Sabe que minha família, eu sou lá de Rio Pardo, atualmente eu tô morando aqui, e é muito isso que tu falou, tu não acreditava. A gente às vezes até brincava, uma vez na enchente de 41, gente, chegou só até ali. E aí, então, a proporção que tomou, e muitas pessoas, a minha casa lá em Rio Pardo, ela é na rua que dá pro rio. Então, tive muitos vizinhos que não acreditavam nisso. E que tiveram que ser de madrugada resgatados pelos bombeiros. Então, que foi uma situação bem complicada. Carol, e tu tá onde lá? Tu falou que tá vinculada à prefeitura hoje, dentro de qual setor? Como é que funciona a tua vinculação? Isso. Eu e os meus colegas, a gente entrou por uma portaria estadual, que é 300 de 2024. Olha. Que ela destinou recursos emergenciais para compor equipes especificamente de saúde mental. Que interessante. Então, são vinculadas à área da saúde e a gente está vinculada a estratégias de saúde da família dos locais mais atingidos. A rede de saúde direto. Isso. Então, a gente atua com as equipes de estratégia de saúde da família, mas também a parte só a nossa equipe, né? Mas a gente está sempre em contato com toda a rede. Né? Então, a gente faz ações nas escolas, a gente faz ações nos serviços, com os profissionais de saúde, de educação, de assistência social, da defesa civil também, né? Então, é um trabalho muito articulado. Ai, que legal. Quando a gente falou sobre luto aqui no programa, né? A gente falou sobre o luto de não somente das pessoas que se foram, né? Dos mortos, mas de uma vida toda contada dentro das suas casas, dos seus lugares onde conviviam, né? Da cultura, da perda. Eu me lembro que a gente teve até campanhas de doação de cuias, de chimarrão, por conta do luto da cultura, né? E aí eu perguntar para a Mari qual que é a importância, né, da escuta psicológica nesses momentos de crise, de momento que não foi esperado, como a Carol falou, né? E de tu pegar lá as pessoas no primeiro momento na linha de frente, né? Então, qual a importância dessa escuta, dessa atuação, né? Eu acho que é importante, assim, a gente pensar nessas experiências que são muito particulares de cada pessoa que foi vivendo, né? Então, eu lembro muito, assim, eu sempre me arrepio quando eu lembro, uma usuária que eu acompanhei no abrigo e dizia, assim, que outras pessoas falavam para ela, mas você tem que agradecer que você está viva, que ninguém da sua família morreu. E aí ela tinha um sentimento muito forte com relação a isso. E isso desautorizava ela a sentir um sofrimento, a sofrer, a se sentir triste pelo resto das coisas que ela perdeu. Por toda a história de vida, pela casa que ela lutou uma vida inteira para construir, pelas memórias afetivas que ela tinha naquele local. Então, essa fala da pessoa, na verdade, era uma tentativa de ajudar, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que falar para as pessoas, né? E a pessoa fez essa tentativa de ajudar. Mas para ela isso foi muito sofrido, porque ela dizia isso, eu sei disso, eu sei que eu tenho que agradecer, eu sei que tem outras pessoas que estão piores, que perderam pessoas da família, mas ainda assim ela tinha esse sofrimento e ela tentava trancar isso, né? Então, a partir do momento que a gente oferta ouvidos para essa pessoa, né, que ela realmente se sente acolhida, que ela tem esse espaço de escuta, ela consegue trazer isso e começar a perceber que, bom,
ela sabe, né, que sim, que bom que ela está viva, que a família está com ela, mas também se permitir viver esse outro luto. Porque é um processo muito importante, precisa ser vivido, precisa ser sentido no momento em que a perda acontece. Sim. Né? Muitas vezes isso faz com que as pessoas assumam uma posição de ser forte para dar conta, acabam acionando mecanismos de defesa para conseguir superar naquele momento, mas isso vai cobrar um preço a longo prazo. Então, a saúde mental ela vai ser prejudicada. Então, esse espaço de escuta permite que a pessoa consiga botar para fora essas coisas que ela está vivendo e também entender que é natural que ela se sinta triste, é natural que ela sinta desejo de chorar, né? E que ela pode, sim, se permitir sentir isso, né? É todo um processo histórico de construção dela enquanto sujeito naquele espaço, naquele contexto, e que ela vai voltar para lá e não vai encontrar mais, né? Muitas vezes as pessoas diziam, o que mais me dói são todas as fotos que eu perdi. Né? Então, eles traziam isso, assim, o histórico de todos os filhos, né? Os filhos que cresceram, que foram embora, e as fotos eles tinham. Ou então dos pais, dos avós, que também já partiram. Então, essas memórias afetivas que se perdem, né, nesse sentido, causam muito sofrimento. E a gente tem que ter bastante cuidado para não invisibilizar isso. Né, para não desnaturalizar e para não desautorizar, principalmente. Porque são detalhes que não podem e não tem como serem reconstruídos. Não tem preço, né? Não tem preço. Uhum. E eu ia te perguntar, daí, eu imagino que o cenário deveria ser caótico, né? E eu ia te perguntar onde vocês conseguiam fazer essas escutas? Porque são coisas tão particulares, né? Tão profundas, assim. Como é que era a estrutura, assim, se tu puder me contar um pouquinho, assim. Como é que vocês trabalhavam com o quê? Essas acolhidas a gente não tem um espaço próprio para isso, né? O que é um impeditivo em alguns momentos, assim, acaba dificultando, mas a gente não pode deixar de acolher, de escutar por causa disso, né? Então, muitos momentos, assim, por exemplo, nos abrigos, a gente fazia dentro daquele espaço da pessoa. Porque a partir do momento em que as famílias saíram de suas casas, elas foram para aquele espacinho no abrigo que passou a ser o seu lar. Então, aquele era o espaço de segurança dela. E a gente priorizava de poder fazer essa escuta, esse acolhimento ali. Porque ali estava tudo que ela tinha naquele momento. Né? Então, ela tinha esse apego com aquilo ali, porque o resto ela já tinha perdido. Ou então, ela não sabia como que estava, para que ela ia voltar. Então, tinha muitos sentimentos diferentes, assim, a gente tem no primeiro momento, assim, essa incerteza de não saber, né, como que a sua casa estava, se teria para onde voltar, e aí isso causa muita angústia, né, o não saber sobre a sua vida, sobre as suas coisas, sobre o amanhã, o que vai ser, e depois disso, quando a água começou a baixar, aí as notícias que chegavam, assim, né, de ter essa angústia de ir ver, então, o que aconteceu, se tem alguma coisa ainda em pé, e aí muitos voltavam felizes, dizendo, não, minha casa tá lá, a do vizinho caiu, mas a minha tá lá, né, então, de se apegar naquilo, enquanto outros, às vezes, vinham chorando, porque a sua casa não estava mais lá, outros vinham rindo muito e diziam, a minha casa não tá mais lá, né? E aí as pessoas ficavam olhando, assim, muito, né? Como assim? Tá rindo? Sem conseguir compreender, assim, né? Essa reação emocional que é incongruente, mas que incongruente com o que a gente está acostumado e o que a gente espera, né? Mas ela está muito relacionada ao mecanismo de defesa, né? Porque provavelmente é isso que vai fazer a pessoa conseguir continuar. É isso que vai fazer ela achar forças para buscar uma outra alternativa, um outro lugar para morar com a família, uma outra forma de se manter em pé. Né? Então, a escuta, nesse momento, o apoio psicológico serve muito para permitir isso, né? Para dar vazão para esses sentimentos, e isso vai ser a longo prazo. Né? Que bom que a gente tem, né, essas portarias que permitem essas equipes específicas para atuar com a saúde mental, porque a população vai continuar precisando. Né? Nem tudo vai voltar ao que era antes. Tem gente que não tem para onde voltar. Tem gente que morava no interior, que agora tem alugar uma casa na cidade. Ok, tem aluguel social, mas o seu contexto nem era aquele. Os seus animais, né, que ela criava, que ela tinha, já não tem mais. E na cidade, se algum sobreviveu, não pode levar. Então, tem muitas questões, assim, que vão ter que ser trabalhadas a longo prazo ainda. Sim, né? E tu falou das questões governamentais, né, Bruna? Sim. Aí, agora, Carol, tu poderia, então, nos falar um pouco sobre essas questões a nível governamental, sobre como
como tu tem trabalhado, o que tu tá trabalhando, poderíamos falar também sobre as redes e essas conexões? A importância do governo nesse momento também, né? De ter um governo ativo, né? Sim. Gurias, foi crucial, assim, né? Porque desde o início, tudo era muito novo pra gente aqui no Vale do Rio Pardo, né? Então, por mais que tenham se formado essas equipes, ninguém sabia muito bem o que fazer, né? Então, nesse sentido, tanto a equipe de saúde mental do Estado quanto a Força Nacional do SUS trabalhou muito em conjunto, né? Então, até hoje a gente segue recebendo capacitações, a gente se encontra numa frequência muito grande, claro que virtual, né? Porque cada um está num canto, mas para discutir, para construir junto e algo que seja unificado, né? Para que, claro, dadas as particularidades de cada território, mas que se consiga pensar uma linha de cuidado a longo prazo, né? Então, isso foi muito importante para a gente que estava entrando, assim, claro que com a nossa carga profissional, experiência, mas ainda num cenário muito novo, né? Muito novo. E a gente estava ali se formando enquanto estava fazendo, né? Isso foi muito interessante, muito desafiador, mas muito bom também ter esse suporte, né? Então, o objetivo principal dessas equipes foi... Acho que pra gente que é da área já tá um pouco mais acostumado a ouvir, né? Mas se falou muito dos primeiros cuidados psicológicos, né? E era o grande objetivo central, assim, da nossa equipe, né? E continua sendo, que é fazer esse primeiro contato quanto antes, né? Tanto para prevenir qualquer tipo de agravo em saúde mental no futuro, mas também para dar suporte e segurança, né? Porque quando a gente pensa esses primeiros cuidados psicológicos, não dá para esquecer que eles estão conectados com todo o resto da rede, né? Então, está conectado com a assistência social, porque nesse primeiro momento, se precisa de auxílio financeiro, se precisa de um local seguro para morar, se precisa ter comida, água, né? Tu precisa estar em segurança para a gente poder falar de qualquer outra coisa, né? Sim. As crianças precisam voltar para a escola, né? Que é o local seguro e conhecido delas, né? Então, tudo isso foi sempre muito articulado, assim, e também com o pessoal da segurança, da defesa civil, né? Engraçado, eu fico lembrando, assim, em alguns momentos, porque em vários momentos a gente teve que, junto com a defesa civil, conversar, discutir caso, porque as pessoas estavam voltando para suas casas, mas não era um local seguro para voltar, né? Então, precisava fazer esse trabalho em conjunto para conscientizar, mas também para dar outros caminhos, né? Não dava só para chegar lá e condenar a casa e aí, né? Não tem para onde tu ir. A pessoa vai para onde, né? Com que dinheiro, né? Porque, por mais que teve todos esses auxílios, né? Tanto a nível federal, estadual, ainda teve muitas confusões e, enfim, é um processo, né? Muita gente precisando atrás do sistema. Né? E aí, como é que tu vai dar apoio, né? Dizer para a pessoa, bom, tu tem que sair de casa, tu tem que fazer um aluguel social, mas a coisa ainda não está toda costurada, né? Então, todo esse trabalho de primeiros cuidados psicológicos, ele tem que estar muito alinhado com toda a rede, né? Então, é um contato muito junto, assim, que eu não consigo nem pensar em descolar, né? Porque a pessoa primeiro precisa estar em segurança, né, para eu saber como que ela está se sentindo, né, para eu poder validar aquele sentimento também. Sim. Então, acho que foi um pouco isso, assim. E a gente fica pensando sempre na população, né, mas uma das coisas que eu pensei em perguntar para a Mariluza é sobre a questão dos trabalhadores de saúde, da assistência social, da segurança, que trabalharam nessas situações, também de insegurança, porque muita gente é do Rio Grande do Sul, né, a maioria. Não sabia também como estavam suas casas, não sabia como ia ficar. A gente tem falado nessa série sobre que todo mundo foi atingido. Não existe isso de não ter sido atingido por essas enchentes. Todo mundo foi atingido de alguma forma, né? E aí eu queria perguntar para a Mari, assim, sobre essas questões de saúde mental e os impactos nos trabalhadores mesmo, assim, que estavam ali na linha de frente, né? Como vocês têm tratado isso? Como a gente pode... Quais são as perspectivas, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental, assim, né? Logo que a calamidade se instaurou, assim, a gente tinha muita gente ajudando, né? A gente tinha muitas ajudas humanitárias, tinha muitos voluntários, então era muita gente fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, os municípios acabavam fazendo mais o papel de organizador disso tudo, né? Quem ajuda onde, que recurso vai para onde, quais doações a gente envia para qual lugar, né? E com o passar do tempo, essas ajudas foram diminuindo. E aí os profissionais que estavam à linha de frente foram tendo que assumir tudo,
né? Então, onde a gente tinha 15 pessoas trabalhando, daqui a pouco aqueles 10 que estavam ali como voluntários já não estavam mais e a gente só tinha 5. Então, esses 5 precisavam continuar mantendo o padrão de quando a gente tinha 15. Então, isso faz com que se sobrecarregue muito os trabalhadores, assim. E eu digo isso a partir de todos os campos, assim, né? Seja da saúde, seja da assistência social. A Defesa Civil fez e continua fazendo um papel fundamental nesse sentido. Né? Ainda hoje, né, indo no interior, por exemplo, levando alimento, levando colchões para quem ainda está precisando. Então, eles continuam fazendo isso mesmo com o passar do tempo. Então, a gente tem que ter um olhar cuidadoso também para quem está na ponta. Isso. Né? Porque assim como a Carol falava antes, né, dessa questão da interseccionalidade, do cuidado e da saúde das pessoas que foram atingidas diretamente, os trabalhadores, muitos também foram atingidos, né, nas suas casas e tinham que estar lá porque eles trabalhavam, né? O seu trabalho era em um serviço da prefeitura, então eles tinham que estar trabalhando sabendo que a sua casa também estava atingida. Então, tem uma sobrecarga, uma dupla jornada, né, de poder trabalhar, cuidar do outro, voltar para casa, ou ter que também limpar a sua casa, tirar a água de dentro de casa e tentar se organizar de uma outra forma, assim. Mas a gente vai ter que também, a longo prazo, pensar nessas equipes de saúde mental a partir de um cuidado também para os trabalhadores, né? Porque a gente vai ter uma sobrecarga não somente física de trabalho, mas uma sobrecarga psíquica também bem importante. Né? Quando a gente fica trabalhando diretamente com a tragédia do outro, né? E que não é só do outro, que é nossa, porque todos também somos responsáveis por isso, né? Mas à medida que a gente vê isso diretamente, isso nos afeta muito. E não era uma pessoa, eram muitas pessoas, muita gente chorando, muita gente em sofrimento, crianças, né? Querendo ir para a escola, querendo sua casa, querendo seu animalzinho de estimação, pessoas que perderam pessoas da família, né? Então, esses profissionais na linha de frente tentando organizar isso tudo, né? Então, a gente tem 2 níveis de sofrimento. Tem esse nível de sofrimento de quem estava, né, ali como usuário, que precisava desse cuidado, mas também agora a gente precisa ter um olhar para quem está trabalhando nesse contexto. Puxando um gancho agora da tua fala, Mariluza, eu queria pedir para ti, Carolina, se tu pudesse falar um pouco mais sobre a questão da reconstrução dos territórios. Eu vou falar que eu passei lá em Rio Pardo um dia na orla lá e tinha uma casa tombada de cabeça para baixo, né? E aí quando pensar na reconstrução de tirar o que todos esses entulhos, né? Como é que foi assim? Como é que tá se dando lá? Sim. Tanto essa reconstrução física, né, quanto a interna, emocional, psicológica, ela tá se dando, assim, a passos pequenos para quem olha de muito perto, né, mas acho que a passos largos para quem olha de mais distante, assim, porque... E ela também precisa ser pensada no coletivo, né, porque como a gente tá falando aqui, aconteceu com todo mundo, né. Uns pegaram diretamente nas casas, né? Outros abrigaram o pessoal da família, os amigos, né? Teve quem ajudou nas enchentes como voluntário que também foi afetado, né? Teve quem ficou olhando, né? Sem saber por onde começar, o que fazer, né? Teve a galera que mobilizou da forma que pôde, né? Mas todos nós fomos afetados. Então, não foi algo que aconteceu com um indivíduo, né? Então, não é algo interno, subjetivo, que a gente vai pensar em medicar e dizer que isso logo vai passar, ou que tu vai passar com o médico, enfermeiro, psiquiatra e vai fazer o teu tratamento, né? Não aconteceu com todo mundo. Então, se aconteceu com todo mundo, né? Então, a gente, quem sabe, pega junto para sair dessa e encontrar suas saídas no coletivo, né? Então, essa reconstrução é muito importante que ela seja pensada juntos, articulado com todas as redes, claro, mas também muito no coletivo, no comunitário, né? Então, é muito importante, assim, a Mariluza antes estava falando que a gente não tem um setting, né, para fazer essa escuta. E a gente continua não tendo esse setting porque não precisa dele nesse momento, porque não se configura um sofrimento individual, né? Então, a gente precisa ir para a rua, encontrar essas pessoas, conversar sobre isso e também para se apoiar, né? Porque para pensar qualquer outra coisa da vida, a gente precisa se sentir seguro e apoiado,
né? Então, se fazer esse movimento de estar junto, de ir lá na casa do vizinho, Construção pegar de uma rede, né, de apoio. Isso, pegar todo mundo junto, limpar uma casa, depois vai para outra, né? Achei muito bonito, assim, que as pessoas vão se dividindo mudas, né? Porque perderam seus jardins, as suas hortas, e aí vão se doando, né? E é isso também, né? Isso vai criando também e fortalecendo um senso de comunidade, né? Então, que dá para pensar ações que sejam amplas e a longo prazo, né? Para ninguém se sentir sozinho nessa, né? Isso é muito importante. Sim. Guria, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui falando durante horas, né? Sim, bem mais. Questionando, discutindo mais. Porque o que aconteceu realmente impactou a todos nós. Sim. Mas a gente está se caminhando para o minuto final, né? Exato. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês, meninas, e deixar aqui um espaço para algum recado que vocês queiram dar. Acho que é só agradecer, assim, a oportunidade, né? O quanto que é importante a gente ter espaço para poder falar disso, né? Para que as pessoas também possam ver que muita gente está sofrendo e que a gente está preocupado com isso, né? Que elas podem ter locais, serviços, pessoas de referência onde elas podem buscar ajuda, né? Então, sinais de sofrimento que a gente precisa estar atento, né? Tanto em si mesmo quanto nas pessoas da nossa família, nos conhecidos, na comunidade, né? Para que a gente possa ir buscar ajuda, né? Se a pessoa sempre foi de uma forma, começa a ficar muito mais triste, né? A ter outros tipos de comportamento, se isolar. Então, que a gente tenha um olhar atento para esses detalhes e para que a gente busque ajuda. Não sei onde buscar ajuda, busca em algum lugar, no serviço mais próximo que tiver. Porque os serviços vão fazer os encaminhamentos necessários. Esse é o papel da rede, né? Então, se identifica que tem alguém em sofrimento, busca ajuda. Não deixa chegar ao limite, né, da gente ter outras questões mais difíceis de lidar depois. Tu, Carolzinha, tem algum agradecimento? Queria agradecer pelo convite, por esse espaço, acho que foi muito bacana. E um pouquinho no sentido do que a Mariluza falou, assim, né? Acho que é importante esse espaço também para a gente registrar o que aconteceu e poder pensar sobre isso a longo prazo, né? E de poder lembrar que ninguém tá sozinho, né? Por mais que às vezes pareça quando a gente tá muito em sofrimento, né? De lembrar, assim, que tem os serviços, né? Tem os postinhos de saúde, né? Então, vai buscar alguém que confia, né? Que sente mais proximidade. Acho que não dá para ficar sozinho nessas horas, né? Isso é muito importante. Muito legal esse recado final de vocês, gurias. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas que assistiram até aqui o Ciência de Bolso, né? Um agradecimento especial ao curso de comunicação, o pessoal que está aqui fazendo as gravações, captação de som. Obrigado também ao PPGPS por proporcionar, né, a estrutura necessária. E logo mais voltaremos com outro episódio de Ciência de Bolso. E um beijão e até mais. Você que está assistindo Ciência de Bolso, não se esqueça de se inscrever no canal da Unisc TV, ativar o sininho e seguir a gente em nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook.